Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Olha só que inusitada a história que eu venho te contar aqui hoje. Eu nunca vi uma coisa dessas desde os tempos que eu comecei a fazer vídeo para esse YouTube aqui. Uma opositora da igreja, fazendo críticas ao livro de Mórmon, resolveu mandar beijos. Beijos para mim. Olha que absurdo e a que ponto nós chegamos. Então essa opositora, ela disse o seguinte, fazendo as críticas ao livro de Mórmon. Se um livro tem um monte de contradição, tem que ser anátema mesmo, ou seja, tem que ser condenável. BJS, ou seja, beijos. Aí quando eu li rapidamente ali, estava na pressa, na hora, achei que era beijo pro livro de Mórmon. Depois, no segundo seguinte, com mais atenção, vi que os beijos eram para mim. Que absurdo é esse? A que ponto nós chegamos? O opositor da igreja antigamente dava coronhada na cabeça dos santos dos últimos dias, jogava piche no profeta, fazia os membros da igreja caminhar quilômetros e quilômetros até esfolar o pé todinho, e hoje ele manda beijos para quem é membro da igreja. Charles, o mundo não é mais o mesmo, já não fazem opositores da igreja como antigamente, certo? E aí, toda essa história me fez pensar o seguinte, será que o Lucas Guerreiro recebe beijo de opositores da igreja? Que negócio é esse? Será que esse tipo de comentário aparece nos canais do Central das Escrituras, do Lucas Guerreiro e os outros demais? O que está acontecendo? Será que a Carol do Mais Fé passa por esse tipo de situação também? Me conta aí nos comentários que eu quero saber. Quero saber se é só comigo ou se acontece com os outros membros da igreja que fazem conteúdo para a internet. Então eu fiquei absolutamente perplexo com tudo isso, tá? E aí é claro que o começo desse vídeo é um pouco mais descontraído, tá um pouco mais leve para a gente começar aqui sossegado, mas o tema que eu quero abordar contigo, a conversa que eu quero ter, é a respeito de duas coisas. Eu quero fazer aqui contigo uma análise psicológica e filosófica dos opositores da igreja. E em seguida, eu quero derrubar uma falsa promessa que eles te fazem de que se você se afastar da igreja, você vai ser uma pessoa livre. E essa promessa é falsa. E dá para demonstrar isso, tá bom? Então a gente vai falar sobre tudo isso, mas você já sabe, é muito importante. Eu quero te perguntar, você já apertou o botão de gostei? Se não, aperta ele aí que é importante. Já verificou em inscrever-se? O sininho das notificações? Faz tudo isso que é muito importante. Às vezes, você que está me assistindo ou alguma pessoa que você conhece pode ser pego por um argumento de um opositor da igreja. E aí você pode ter a seguinte impressão de que todos eles são muito estudados, que os argumentos que eles apresentam têm uma sequência lógica e que, portanto, são aceitáveis. E essa não é a verdade. A maioria de quem se opõe à igreja apresenta inúmeros problemas de lógica interna na sua argumentação. Não faz sentido. Uma coisa contradiz outra dentro da própria argumentação. E até para criticar a igreja, você precisa ter uma argumentação. Então uma coisa que sempre me chamou muita atenção é, por exemplo, os vídeos da Vânia Moore. Uma vez eu lembro dela estar falando a respeito de castidade. Então ela pegava a igreja, falava que a igreja era uma seita de controle do corpo das pessoas nesse assunto da castidade, porque os membros se preservavam, não tinham relação sexual com várias pessoas e tudo que você já sabe proveniente da lei da castidade. E aí, ela separava a igreja como se outras denominações cristãs não vivessem a chamada lei da castidade, do jeito que eles entendem, e muito similar aos santos dos últimos dias. Então, ao fazer essa separação, ela está apresentando algo que não representa a realidade. E ela fez isso várias e várias vezes. Outra coisa que me chamou muita atenção é uma vez que ela estava falando o seguinte, isso em referência a mim, tá? Ela dizia assim, tem um rapazinho aí na internet que está falando muito sobre mim, mas eu não cito nomes.
Aí no segundo seguinte, ela cita o nome do presidente Russell M. Nelson e depois fala do presidente Oaks. Ou seja, primeiro ela diz que não fala nomes de pessoas, e ela estava se referindo a mim, porque eu estava citando o nome dela, como estou fazendo nesse vídeo, e no segundo seguinte ela fala nomes. Então é uma absurdidade lógica, não tem sentido, não tem coerência. Você vê que vários opositores, eles apresentam problemas seríssimos. E as pessoas não percebem isso porque são pegas pela emoção. Às vezes a pessoa realmente teve uma ferida com algum assunto da igreja, séria, e essa emoção, ela toma conta da cabeça da pessoa que fecha o canal da lógica e ela não consegue perceber esses problemas. E vários vídeos da Vânia Amorim e de vários outros opositores da igreja apresentam esse problema de lógica interna na argumentação. Outro problema que os opositores apresentam é o de te prometer uma coisa falsa. Eles fazem uma falsa promessa, que é a de que se você se afastar da igreja, você vai se tornar uma pessoa livre. E isso é falso. E é muito fácil de demonstrar. Já dizia o filósofo Augusto Comte que os vivos são sempre e cada vez mais governados por pessoas mortas. Ou seja, aqueles que já se foram deixaram ideias e essas ideias controlam, direcionam, melhor dizendo, as pessoas que estão vivas, influenciam as pessoas que estão vivas. E essa frase representa o que acontece na realidade. E o que eu quero dizer com isso? Se você é uma pessoa que guarda a lei da castidade e de repente, por algum motivo, decide se afastar da igreja e deixa de cumprir a lei da castidade, ou seja, você era casto, não tinha relações sexuais com várias pessoas, só tinha relações sexuais dentro do casamento, e de repente você afasta da igreja e começa a ter relação sexual com todo mundo, loucamente, o que acontece na realidade não é que você se tornou livre. Você está vagando pelo mundo das ideias aí livremente, né? Acima das ideias. Não. Você deixou de ter um tipo de vida santo dos últimos dias e, portanto, cristão, certo? Seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo a respeito da castidade, e você passou a viver de uma forma hedonista, entregue aos prazeres. E, de certa forma, por exemplo, freudiana, quando ele fala a respeito da repressão sexual e que isso seria um problema, né? Você ficou uma pessoa livre sexualmente. Então, todos essas pessoas e essas ideias que te influenciam a terem uma vida contrária à lei da castidade passam a te influenciar em alguma medida, em algum nível. Você não vaga no mundo das ideias, você troca os teus princípios, você troca os teus valores. Então não é que você ficou livre, mas você passou a viver de uma outra forma. Se você deixou de ir à igreja domingo, você ia sempre na sacramental, né? Renovava os seus convênios, deixa de viver isso e coloca uma outra coisa no lugar, tu fica dormindo, tu vai, sei lá, para festa e deixa a igreja de lado, você passou de alguém que vivia a vida de igreja, que ia para sacramental e colocou uma coisa no lugar. Você não ficou livre. Você passou a ter uma visão mais humanista, existencialista da vida, e de que igreja não é importante, então você não precisa ir. E é assim, a tua cabeça ela não fica com um vácuo. A partir do momento que você tira uma coisa que está atrelada à religião, outra coisa toma o lugar e substitui ele. Não tem um vácuo na cabeça das pessoas. As ideias elas estão sempre circulando. E é muito fácil perceber isso. É desse jeito as coisas. Não é de outra maneira. E eu deixo um desafio. Tente fazer de outro jeito que você vê que não dá, não funciona, certo? Então, toda a ideia, ela tem uma origem. E você pode mapear a origem dessa ideia. Você pode mapear qual é a ideia que está te influenciando a respeito de um determinado assunto. Sempre foi dessa maneira. Ou seja, concluindo, prometer que a pessoa vai ser livre ao se afastar da igreja é falso. Não representa a realidade. O que os opositores da igreja deveriam dizer se quisessem ter alguma lógica nessa argumentação é dizer o seguinte:
Não. Quando você se afasta da igreja, você está trocando os teus princípios. Você muda de valores, certo? Você deixa de entender que o Pai Celestial é a tua figura de autoridade e passa a ter outro tipo de figura de autoridade. Eu não estou nem entrando no mérito de ser bom ou de ser ruim, tá? Para você que é opositor da igreja e gosta de fazer confusão. Não estou entrando nesse mérito. Pessoas sem Deus podem ser boas pessoas. O que eu estou dizendo é que você troca de senhor. É isso que acaba acontecendo. E aí, quando você engana o membro da igreja, quando você conta a história dizendo que ele vai ser livre, ele não é, e você está fazendo igual os personagens do livro de Mórmon, como Zézeno fazia, como Seren fazia, como Corior fazia e vários outros, tá bom? Então, eu digo o seguinte, vale a pena viver a vida de igreja. A gente foi feito para isso. Essa vida é o tempo da gente seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, chegar-se a Ele, certo? Então, vai para a igreja, vai para o templo, vale a pena guardar a lei da castidade, vale a pena você ser um frequentador do templo, vale a pena tomar o sacramento e renovar os teus convênios. Isso tudo é uma bênção e nós fomos feitos para viver esse tipo de vida, a vida que Cristo quer que a gente viva nessa terra, tá bom? Então, eu quero deixar isso aqui em vídeo, em um testemunho aqui para você também. Muito obrigado pela tua companhia, é muito bom estar junto com você aqui nos vídeos, certo? Espero poder gravar mais vezes, sei que tenho gravado não o suficiente, tá bom? Mas é isso. E se você apertou o botão de gostei, tocou no inscrever-se, sininho das notificações e colocou em todas, você hoje, pelo menos hoje, você não falhou com essa sociedade. Obrigado pela sua companhia e até mais.